No próximo capítulo da novela Usurpadora, Paulina vai juntar provas contra Willy, Leda e Stephanie. Esperto, Willy e Leda vão armar um plano para dar um golpe histórico na fábrica e pegar o dinheiro de todos os acionistas e culparem a Paulina pelo desfalque que eles vão dar. No entanto, Paulina engana os três e monta uma armadilha sensacional e faz eles se lascarem. Paulina reúne diversas provas e vai desmascarar um por um em grande estilo, na frente de todos na fábrica. Essa cena vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Willy e a Leda vão estarem conversando de um plano dos dois maquiavélico contra a Paulina. Leda fala que eles não podem deixarem que a usurpadora se meta assim na empresa que nem é dela, pois ela está se passando pela Paola e todos ainda estão aprovando o que ela faz. Porém, Willy fala que ali Paulina está enganando e mentindo, e ainda Carlos Daniel está caidinho por ela, completamente apaixonado. Porém, Leda fala que se Carlos Daniel não ficará com ela, ele não ficará com mais ninguém, muito menos com a usurpadora mentirosa. Mas o bandido do Willy fala que ele está bolando agora um plano para deixar então a Paulina como ladra e errada. Assim, Carlos Daniel não vai mais querer saber dela depois que ele souber que Paulina roubou ali a fábrica. Enquanto isso, Stephanie está na mansão furiosa arrumando suas malas para se ir embora para sempre. Adelina chegará e pergunta para ela por que ela está fazendo as malas se ali é a casa da Stephanie. Porém, a Megera fala que ali nem é a casa dela, já que a família dela não apoia ela e sim está apoiando a usurpadora, e que do lado da Paulina todos ficaram, e questiona se também a Adelina está do lado da usurpadora e não dela. Adelina vai deixar claro que não está do lado de ninguém, apenas da verdade das coisas boas, e questiona que Stephanie bem que pediu aqueles tapas, pois humilhou a Paulina e não deveria ter feito isso. A Megera furiosa fala que não entende, porque a Adeline e todos ali na mansão gostam tanto da Paulina. Se ela é uma usurpadora mentirosa, está enganando a todos. Porém, Adelina fala que Stephanie tem maus olhos, e que a coitada da Paulina foi obrigada pela Paola a se passar por ela, só isso. Mas que no fundo, Paulina jamais quis fazer uma coisa dessas. Stephanie fala que não importa a opinião da empregada e que a Adelina, que vai então se acertar com a Paulina, a sua queridinha, e que ali com ela, elas não têm mais assunto. Enquanto isso, na fábrica, Leda está planejando um golpe fatal e promete que ela vai desfalcar a empresa e vai roubar muito dinheiro e vai acusar então a Paulina assim dessa forma. Nunca mais Carlos Daniel vai querer saber dela. Porém, Willy fala que eles têm que tomar muito cuidado, pois ninguém pode descobrir que foi ele e a Leda que desfalcaram a fábrica. Mas a Megera fala que fará tudo bem feito e que ali a única que vai se ferrar será a Paulina. Depois de ser pisada e humilhada pela Stephanie, Adelina vai chorando conversar com a Piedade. Piedade se preocupa com o estado da Adeline e diz o que aconteceu. Adelina fala que ela nem acredita que ela é a mãe verdadeira da Stephanie. E como que ela pode ter uma filha assim tão cruel, uma filha soberba, que tem o rei na barriga. E só porque ela pensa que é milionária, ela se acha melhor do que os outros. Piedade fala que Adelina não tem culpa disso, pois o caráter de uma pessoa não importa com quem criou ela, mas sim está dentro do ser humano. Piedade vai deixar bem claro que ela é milionária desde berço e que quando ela nasceu já nasceu rica e que nem por isso ela se acha melhor que as pessoas. Porém que com Stephanie é bem diferente, pois Stephanie é pobre, pois é filha da Adelina e que isso não tem problema nenhum, já que a Adelina é sua melhor amiga e ela gosta muito dela, mas que Stephanie nasceu já não prestando, pois tem o rei na barriga. Imagina só o dia que ela descobrir que não é uma milionária e sim é filha da empregada. Mas que jamais ela deve agir assim com a mãe dela, Adelina, pois ela criou ela com muito amor e carinho, que o que importa é o amor de mãe. Adelina vai chorar e falar que se um dia chegar esse dia,
Ela teme que ela será rejeitada pela Stephanie, pois ela nunca vai aceitar ser filha da empregada. Porém, Piedade fala que só aí Stephanie não tem direito nenhum de recusar quem é a mãe dela e que ela deverá aceitar, pois é a verdade. Adeline é mãe da Stephanie. A velhinha vai chorar e fala que não vai aguentar em ser rejeitada pela sua filha, que ela criou e amou com muito carinho, e que no fundo, Stephanie nunca vai querer saber dela como mãe. Porém, Piedade fala para Adelina não se preocupar, pois o segredo dela está bem guardado e Stephanie, se depender dela, Stephanie nunca vai saber que a mãe dela verdadeira é a Adelina. Enquanto isso, na fábrica, Paulina vai conversar com a Verônica. Ela comenta o quanto foi difícil ela conversar com os operários, mas que no final ela conseguiu, pois agora eles não vão mais entrar com uma ação contra a empresa, pois assim eles ficaram sabendo que eles perderiam também os seus trabalhos. Verônica fala que pobre é assim mesmo, nunca se contenta com nada, pois eles já estavam recebendo salário bom e agora queriam receber mais ainda. Paulina fala que ela tem certeza que alguém estava inflando isso e que foi o Willy, pois ele faz de tudo para quebrar a empresa, assim ele quer receber o dinheiro que corresponde a Stephanie, mas que ele é bobo, pois esse dinheiro um dia vai acabar. Já com a fábrica, o dinheiro nunca vai acabar e sim vai se multiplicar. Porém, Verônica fala que da forma que Paulina está trabalhando, a empresa agora vai muito bem e não vai quebrar assim como o Willy queria e também a Stephanie. Já a Adelina fala com a Piedade e pede para ela que ela está agora mudando de planos e que o pedido que ela fez há 30 anos atrás de nunca contar a verdade para a Stephanie sobre ela ser a mãe dela verdadeira agora mudou, pois ela acha que o melhor seria Stephanie saber da verdade sobre o passado dela e conhecer a sua família verdadeira, senão assim Stephanie será enganada a vida toda e será muito pior, pois lá na frente ela poderá querer contar a verdade e não vai ter coragem. Piedade fala que a Adelina é quem toma a decisão e que ela será apoiada por ela. E que se quiser contar a verdade para Stephanie não tem problema, pois Stephanie realmente merece saber o seu passado e quem é sua família de verdade. Já na fábrica, Paulina está conversando com a Verônica e elas vão conversar então sobre o Carlos Daniel. Verônica fala que depois que Paulina voltou ali para a fábrica, ele mudou e que ele é agora um homem bem diferente, mais feliz, e fala que ela acha que Carlos Daniel está caidinho pela Paulina, pois parece que ele está completamente apaixonado. Paulina ficará feliz em ouvir uma coisa dessa e vai disfarçar e fala que isso não é possível, já que Carlos Daniel é apaixonado pela esposa dele, Paola. Mas Verônica fala que a Paulina também parece que gosta do Carlos Daniel, pois ela não consegue disfarçar que quando falam dele, parece que ela fica toda feliz. Mas Paulina pede para Verônica então para as duas falarem só de trabalho e não comentarem sobre a vida delas pessoal. Já mais tarde, Carlos Daniel vai estar em casa. Ele conversa com a Piedade e fala que ele está completamente apaixonado pela Paulina. Piedade fala que chega a hora então, agora que saiu o divórcio dele com a Paola, ele pode se casar com a Paulina, pois a mocinha também é completamente apaixonada por ele. Adelina vai interromper então a conversa dos dois e fala que é muito importante, pois é sobre o Carlinhos. Carlos Daniel pergunta o que aconteceu com o seu filho, mas Adelina fala que Carlinhos anda muito tristinho e que se ele gosta dessas pessoas, qual é o problema dele poder ver a tal Isabel e tal do Moacir. Mas o que eles não imaginam é que Carlinhos vai chegar ali na porta e vai ouvir então a conversa deles. Piedade vai deixar bem claro que ela é a favor da família e que assim como ela ajudou a Adelina a esconder que ela é mãe da Stephanie, ela vai ajudar também o Carlinhos. Carlos Daniel fala que essa história da Stephanie pensar que é a irmã dele, isso aí está indo longe demais, pois ela já cresceu, já se tornou uma adulta e ela acha que é uma bratio, mas que ele também concorda que o melhor seria Stephanie saber que ela é filha da Adelina e que assim ela não seria mais enganada, pois quem sabe ela sabendo da verdade, Stephanie ia mudar e seria uma pessoa muito melhor assim como é a Adelina.
Eles ficam ali conversando sobre a vida pessoal e também desse segredo, e nem imaginam que Carlinhos estava ali ouvindo a conversa toda. Agora o menino descobriu que Stephanie é filha da Adelina e não é sua tia coisa alguma. Porém, nesse momento, a muleta do Carlinhos vai cair e fará barulho. E Carlos Daniel percebe que o menino estava ali ouvindo a conversa deles escondido. Carlos Daniel vai sair para conversar então com o menino e Carlinhos fala que seu pai é malvado, pois não quer deixar que ele vá ver Isabel e Moacir. Porém, Carlos Daniel fala que ele não é malvado, pois ele gosta muito do Carlinhos e apenas quer proteger o seu filho, só isso. O menino fala que ele não quer ser filho do Carlos Daniel e sim quer ser filho da Adelina, que é boa para ele. E assim como a Adelina é mãe da Stephanie, ela pode ser também a mãe dele. Carlos Daniel ficará completamente paralisado em saber que Carlinhos ouviu a conversa toda e que descobriu a verdade que Stephanie não é uma Bracho. E Carlos Daniel será avisado que a esposa dele está muito doente e que agora ela está completamente paralisada e não consegue nem caminhar. Carlos Daniel perderá o chão, pois justamente agora que ele está apaixonado pela Paulina. Paola aparece. Na verdade, foi abandonada pelo amante dela, porque agora ela está doente. Carlos Daniel ficará ali diante da Paola. Ele tem muita raiva dela, pois ela traiu ele e abandonou ele para fugir com outro homem e agora que ela está doente, voltou para casa. Ele vai tentar conversar com Paola e fala que apesar de tudo que ela fez para ele, ela ainda é a mãe dos seus filhos e que ele vai ajudar a cuidar dela e que tudo que ela precisar, nada vai faltar a ela. A Megera não consegue falar uma só palavra. E Carlos Daniel vai conversar então com os médicos e pergunta qual é a real situação da Paola. O médico pergunta que Carlos Daniel, como esposo dela, é muito estranho que não saiba da doença que Paola tem. E conta que ela tem um câncer terminal na cabeça e que o tempo dela de vida é de pouco tempo, que não vai passar de 4 meses. Carlos Daniel ficará completamente paralisado em saber que seus filhos perderão a mãe. Furioso, ele olha para Paola e fala que ela sabia dessa doença e escondeu de todo mundo. E mesmo sabendo que era doente, ao invés de se cuidar e se tratar, andava por aí vivendo a vida dela, como se fosse uma adolescente solteira. Paola, como sempre, está ali paralisada e não vai mexer nem sequer os seus olhos. Mas o médico avisa Carlos Daniel que, ao menos, ele deve propor à esposa dele, ou ex-esposa, um tempo feliz de vida, o pouco tempo que resta para ela viver. E fala que o bom seria Paola viver com os filhos dela, antes dela partir dessa para uma melhor. Carlos Daniel, furioso, fala que isso não está acontecendo, pois apesar de tudo, pois Paola não presta, mas ela é mãe dos seus filhos, e que se ela morrer, ela partirá dessa para uma pior, é isso sim. Mais tarde, Carlos Daniel voltará para casa. Ele conta então para Piedade o que aconteceu com a Paola. Ele vai deixar a velha completamente em choque. A velha vai descobrir que Paola está muito doente, que voltou agora e vai voltar para casa, pois ela tem pouco tempo de vida. Carlos Daniel fala que o que resta agora é eles cuidarem da Paola, pois eles são a família que ela tem, já que ela morrerá no máximo em 4 meses, ou até em menos tempo. Piedade fala pro neto, será que isso é verdade mesmo? Como que Paola pode estar assim tão doente e viveu todo esse tempo sem demonstrar nada? Porém, Carlos Daniel fala que ela vivia tomando remédios e que escondeu isso de toda a família, e por isso que ela fugiu com o Maldonado, para aproveitar o pouco tempo que ela tinha de vida. A velha fala que o pior vai ser quando as crianças perderem a mãe, pois o que vai ser do Carlinhos e também da menina, que vão se criar sem mãe, pois uma hora ou outra vão descobrir que Paulina não é a mãe deles verdadeira. Carlos Daniel fala que o mundo está caindo sobre sua cabeça e que agora que Paola voltará para casa e doente, e revela então para Piedade que ela está numa cadeira de rodas, e fala que isso não será bom para as crianças ver
a mãe dele sofrendo muito. Piedade revela que o bom seria Paola ficar numa clínica e nem voltar para aquela mansão, pois assim, as crianças iam sofrer mais ainda, o dia que Paola morrer. Mas o que eles não imaginavam é que nesse momento, Carlinhos está lá em cima da escada ouvindo a conversa toda. O menino vai gritar: "Minha mãe não pode morrer." Ele então começará a chorar aos prantos, e quando o menino vai descer as escadas, ele vai acabar caindo e muito feio. Carlos Daniel ficará completamente horrorizado em ver o filho ali completamente desmaiado. E Piedade teme que o pior tenha acontecido, pois Carlinhos caiu muito mal e bateu novamente a cabeça. Mais tarde, o médico vai ver como está o Carlinhos e vai atender então o menino. Ele fala que tudo ficará bem e que o menino recebeu sim uma pancada na cabeça, mas que a queda dele não atingiu nenhum órgão. Carlinhos então vai se acordar e o médico fala que provavelmente essa queda que ele teve, ele bateu a cabeça muito forte e que é bem certo que ele poderá se recobrar a memória. Carlinhos está ali acordado e vai olhar então para todos e vai chamar pelo seu pai e pela sua mãe. Carlos Daniel pensa que o filho ainda está com a memória perdida e chegará perto do Carlinhos pensando que o filho não vai reconhecer ele. Porém, quando Carlos Daniel vai se aproximar do menino, Carlinhos vai chamar ele de pai, o que deixará Carlos Daniel completamente emocionado. Piedade também vai se emocionar em saber que o netinho recobrou a memória e que agora se lembra de toda a família que ele tem, a família dele de verdade. O menino pergunta onde está sua irmã Lisete. E Carlos Daniel e Piedade vão se emocionar, pois agora finalmente as coisas com Carlinhos voltarão ao normal. Quem vai estar lá do lado de fora será o Moacir e a Isabel, pois Paulina fez questão de trazer eles, já que Carlinhos estava muito doente, caído na cama, e que ela temeu que o pior acontecesse e que previu que o melhor seria o menino ver os amigos dele. Piedade vai correr então e chama Moacir e também a Isabel e fala que o menino caiu das escadas, porém que ele está bem, e conta que ele recobrou a memória. Lisete vai ali ver como está o irmão e conversa com ele, e Carlinhos fala que ele estava com saudades da menina. Lisete pergunta se o irmão quer brincar com ela, pois agora mesmo eles poderão jogar futebol lá no jardim. Carlinhos fala que a irmã é muito boba mesmo, pois sabe que ele está com a perna machucada. Porém, ela fala que é ela quem vai jogar e que Carlinhos ficará só olhando. Adelina fala que fará um chocolate quente para ele, assim como ele sempre gostou, e que trará também um bolo de chocolate. Carlinhos se alegra e fala que ele está com muita fome e que ama comer sim bolo de chocolate. Lisete fala que agora sim quem está ali é o seu irmão, pois antes ele nem queria saber dela. Nesse momento Isabel vai aparecer ali com Moacir. Piedade faz questão que eles passam ali para ver o Carlinhos. O menino está ali acordado e vai olhar então para Isabel e para o Moacir. Isabel ficará emocionada e chama ele de netinho e pergunta como que ele está, e fala que ela estava preocupada, pois Paulina avisou que ele havia caído das escadas e que foi um tombo muito feio. Porém, quando Isabel vai tocar nas mãos do Carlinhos, ele não vai ter o mesmo amor que ele tinha com ela. Mas ele vai se recordar que foi a Isabel quem salvou ele. Todo aquele amor e carinho que ele tinha pela Isabel é porque ele não tinha memória da sua vida e apenas se lembrava da Isabel e do Moacir. Porém, agora será muito melhor, pois ele se recorda da sua vida verdadeira e da sua família, mas também se recorda de tudo de bom que Moacir fez para ele e também a Isabel. Carlinhos fala que ele sabe muito bem quem é Isabel, a mulher que salvou a sua vida, pois encontrou ele em um barranco e cuidou e protegeu ele, que agora ele está ali com a sua família, graças a Isabel e também ao Moacir. Ali vai estar a Piedade junto com Carlos Daniel. Piedade vai se emocionar em ver o depoimento do Carlinhos, pois o menino agora, mesmo com a sua memória recuperada, ele sabe muito bem quem é o Moacir e quem é a Isabel,
e que ele provou que Isabel encontrou ele caído no chão e nunca roubou ele, e protegeu e cuidou ele, só isso. Moacir fala que o serviço deles foi feito, foi ajudar um ser humano e que agora Carlinhos está bem, está ali com a família dele. Moacir vai chorar e percebe que Carlinhos não está tão amoroso com eles, protegeu eles e falou só a verdade, mas que aquele amor que ele tinha, aquele carinho que ele chamava Isabel de mãe, era porque ele não tinha memória e apenas estava ali, então se lembrava deles. Depois, Moacir e Isabel então se vão embora. E Piedade faz questão de conversar com os dois. Piedade agradece por Isabel e Moacir comparecer ali para ver o Carlinhos e fala que a vida do menino é graças a Isabel que cuidou dele quando encontrou ele. Piedade fará então uma pergunta para Isabel e para o Moacir, o que vai deixar eles ali completamente paralisados. Piedade fala que não é que ela esteja desconfiada deles ou da Paulina, mas questiona se por um acaso Isabel e Moacir conhecem a Paulina. Moacir fala que nunca viu Paulina na sua frente. Isabel diz que também nunca viu Paulina e que nem conhece ela, e que apenas ela viu a Paulina pela primeira vez, quando Paulina encontrou um menino, e que Paulina correu para abraçar o Carlinhos, só isso. Piedade agradece e fala que ela tinha certeza disso, mas que todos estavam desconfiados, não todos, algumas pessoas, de que Paulina poderia conhecer a Isabel e Moacir, as pessoas que estavam com o Carlinhos. Porém, Isabel e Moacir vão deixar bem claros que nunca conheceram a Paulina e que todos estão desconfiados de uma pessoa inocente. Depois, mais tarde, Carlos Daniel vai conversar com a sua avó. Piedade fala para ele que agora está provado que Isabel e Moacir são inocentes e também a Paulina, pois agora com Carlinhos com a memória recuperada, ele poderá então dar sua testemunha e contar a verdade o que aconteceu, já que Carlinhos se lembra de tudo, como foi a sua queda e como foi que a Isabel encontrou ele. Carlos Daniel fala que como Paulina mentiu e enganou todo mundo ali, se passou pela Paola, ele chegou até a pensar que Paulina estava agindo sim com os sequestradores para pedir dinheiro pelo resgate do menino, mas que agora ele percebe que Paulina é uma pessoa verdadeira e que estava falando só a verdade. Depois, Adelina vai levar então o bolo que ela prometeu para o Carlinhos e pergunta para ele como tudo aconteceu, como que ele saiu daquela casa. O menino vai se recordar de tudo bem direitinho e ele vai contar que Isabel encontrou ele, pois ele se lembra que ele estava caminhando próximo a um barranco que ele acabou caindo e que depois disso a Isabel encontrou ele e cuidou dele assim como Moacir fez e que os dois nunca pediram dinheiro para ninguém, pois são pessoas boas. Adelina também pergunta se em algum momento Carlinhos viu a mãe dele. Porém, o menino fala que ele não viu a mãe dele, que ele estava sozinho nesse local. Adelina pergunta só para saber se Paulina estava envolvida nesse sequestro, pois ela sabe que isso não tinha acontecido e sabe que Paulina é inocente. E diante de todos, Carlinhos vai provar que Paulina é inocente e que não se envolveu com o sequestro dele, já que ele nunca foi sequestrado. Ele também prova para o Carlos Daniel que Isabel e Moacir são inocentes e que ninguém pegou dinheiro em troca de devolver ele. Carlos Daniel percebe que ali quem está mentindo é o Willy e também algum policial que publicou aquela falsa notícia que entregaram o menino em troca de muito dinheiro. Pois se aquelas pessoas tivessem recebido o dinheiro, não estariam sem comida em casa, pois foi que eles perceberam que Moacir, Isabel e os outros familiares não tinham nem o que comer em casa. Então que não receberam mesmo dinheiro nenhum e que Paulina nem conhece aquelas pessoas. Adelina e Piedade ficarão felizes, pois agora finalmente a verdade veio à tona, pois Carlinhos está com a memória recuperada e pôde provar a inocência da Isabel e também da Paulina, e que agora Carlos Daniel e todos ali estão cientes que o menino nunca foi sequestrado. Carlinhos fala para o pai que se não fosse Isabel ter salvo a vida dele, ele não sabe o que seria dele e garante que teria morrido naquele barranco.
Carlos Daniel pede perdão para o filho e fala que ele estava muito desconfiado. Porém, Carlinhos será muito inteligente e diz que não é porque as pessoas são pobres, que elas são ladronas, e que ninguém roubou ele, ninguém sequestrou ele, e que agora ele vê o quanto aquelas pessoas gostavam dele de verdade, pois a senhora Isabel tratou ele como se fosse um neto. Porém, mais tarde, o pior vai acontecer. A polícia vai chegar na mansão de atrás da Paulina. Isso tudo porque a Leda fez uma denúncia contra a Paulina. E a polícia agora já sabe que Paulina não é a Paola e sim é a usurpadora. Amador chegará ali então na mansão e fala que Paulina deve se entregar, pois todos já sabem que ela não é a Paola. Carlos Daniel ficará completamente furioso e fala que não pode prender a sua esposa Paola. Como que eles vão fazer uma coisa dessas? Mas Amador fala que eles farão um exame agora de DNA na Paulina e na Paola, já que Paola está numa clínica internada e Paulina está ali se passando por ela. Paola ficará então sem reação e vai ter que acabar indo para a prisão. Carlos Daniel fala que Paulina é inocente e que ali a única culpada é a Paola, pois forçou a Paulina a se passar por ela, mas garante que Paulina não é uma bandida. Mas Amador fala que isso tudo agora vão ver na polícia e que será agora no tribunal que Paulina terá que provar a inocência dela e dizer o motivo por que ela se passou pela Paola e usurpou o lugar de outra pessoa. E enquanto Paulina então será algemada, Piedade garante para ela que ela fará de tudo e pagará os melhores advogados para tirar Paulina da prisão, pois sabe que tudo que Paulina fez foi obrigada pela Paola, mas que Paulina teve um bom coração e foi muito boa para a família toda. Paulina então será levada presa e lá de cima da sacada as crianças vão sofrer. Lisete vai olhar para sua mãe e pede que ela não demore. E Paulina brinca que ela está apenas gravando uma cena, mas que logo logo ela vai voltar, pois ela não está sendo presa. A menina vai acreditar que a mãe dela está só gravando uma novela e que depois ela voltará para casa. Depois, já na cadeia, Paulina vai falar então com o delegado. O homem questiona para ela como que ela teve coragem de todo esse tempo se passar pela Paola, se agora acabar de encontrar Paola numa clínica. Carlos Daniel ficará paralisado, pois sabe que ele é cúmplice da Paulina, pois estava também protegendo ela. Paulina fala que ela vai assumir o seu erro e concorda que ela usurpou o lugar da Paola. O policial pergunta de quem foi essa ideia, como que Paulina pensou em fazer uma coisa dessa e passar por outra pessoa. Mesmo sabendo que Paola é irmã dela, ela não poderia fazer uma coisa dessas. Paulina ficará paralisada e fala que ela não é irmã da Paola e que ela apenas conheceu ela, só isso. Porém, será nesse momento que Merino vai falar que está provado que Paola e Paulina são cúmplices sim, pois as duas são irmãs gêmeas. Ele vai entregar a carta que deixaram então para Paulina, a carta que ele teve acesso e que ali está provado que a mãe da Paulina teve 2 filhas e que elas foram separadas quando eram crianças. Ele vai entregar então a carta para Paulina e a mocinha vai ler e vai encher os olhos de lágrimas quando descobre que Paola e ela são irmãs.